A busca por um par perfeito, por um amor saudável, duradouro, que frutifique, certamente é uma grande motivação, não é mesmo? Às vezes a gente passa muitos anos se dedicando a se lapidar e em busca dessa referência de uma história que brilhe plenamente. Será que antes da gente buscar isso fora, a gente consegue olhar para o nosso íntimo e entender, reconhecer e validar que somos fruto de um amor, o amor de pai e mãe? Esse vídeo é sobre isso. Pai e mãe, sem dúvida, são as primeiras referências de como é o relacionamento homem e mulher, como é esse par, esse casal que vive junto, convive e lida com os desafios diários. O bebezinho, que nós já fomos um dia, ainda muito pequeno, começa a observar e vai percebendo como que se expressa contato, carinho, respeito, diálogo, a paixão, se ela existe, se existe conexão, se existe isolamento, se existem discussões. A criança ela vai absorvendo toda essa referência muito antes dela sair para o mundo, muito antes dela ter contato com contos de fada, com os filmes românticos que mostram famílias ideais e perfeitas. E tudo isso nos abastece como uma primeira referência. Eu aprendo através daquela imagem inicial. Se eu tenho um pai presente, se eu tenho uma mãe presente e como entre esses dois a comunicação e as trocas acontecem. Isso ocorre com todos nós e a gente precisa dar um lugar, reconhecer que esta é a primeira referência que nos abastece em relação ao amor para a vida. Por se tratar de vida real, vida possível, personagens de carne e osso, a gente sabe que não existe um modelo ideal de família. As relações são o que são. Existem momentos em que sim, acontece diálogo, acontece presença, tem ambos lidando com uma situação e tem momentos que absolutamente nada disso ocorre. Não tem a presença, tem discussão, existem ausências consentidas, existem traições, existem manipulações e tudo isso nos dá uma referência. Eu aprendo através dessa imagem e tem um ponto importante, como eu lido com essa primeira referência. Isso para mim é algo que profundamente fere e me faz buscar um referencial completamente oposto, ou seja, eu caminho por negação. Eu vou em busca do oposto daquilo que foi a minha primeira referência em família. Se, por exemplo, eu tive uma mãe ausente, como mulher, eu vou me posicionar exatamente como aquela mulher que está 100% disponível e fazendo pelo outro, fazendo pela família. Em outra situação, se eu tive o exemplo de um pai que tinha relacionamentos extraconjugais ou que chegava em casa às vezes totalmente embriagado, agressivo, qual é o modelo de homem que eu vou buscar? Eu vou buscar um homem impecável, um homem que vai realmente nunca chegar perto de álcool, que vai ser extremamente responsável com as finanças, que vai procurar dar o seu melhor para o filho. Vocês percebem o quanto tudo isso é bastante idealizado? Porque no fundo somos seres humanos e todo mundo vai ter o seu lado de imperfeição. E aí a gente pode se endurecer muito na medida em que a gente vai em busca de um amor que ele ou espelha aquilo que eu mais rejeitei na minha história pessoal, então eu vou buscar o complemento compensatório numa relação, ou o contrário, às vezes eu sou apaixonada por essa imagem de família que eu tive. Eu posso ser apaixonada pela mãe que eu tive e aí imaginar que eu vou ser igualzinha à mamãe e eu vou atrair um homem muito parecido com o meu pai. E no caso, se eu sou um homem, talvez eu esteja completamente idealizado por esta mãe que cuidou, que zelou, que se dedicou, que nunca saiu de casa em prol da família. Eu vou buscar, então, enquanto homem, uma mulher que seja aquela dondoca, aquela que realmente não tem uma autonomia, uma vontade e uma vida própria. E
esse começa a ser um primeiro emaranhamento nas relações afetivas. A gente vai trazendo o modelo vivido na nossa experiência pessoal em dois extremos, ou a gente idealiza e quer repetir igual porque a gente encantou e nessa mesma medida estamos presos a algo do passado, ou a gente vai por um caminho da compensação. Foi tão ruim, foi tão insatisfatório e eu critiquei tanto lá atrás que na mesma proporção eu estou presa, vou buscar um oposto achando, entre aspas, que me liberei porque estou fazendo diferente, só que ambos os modelos me aprisionam a uma referência do passado. E esse é um ponto-chave, porque na essência precisamos validar aquilo que acontece dentro, quem eu sou, como eu sinto, o que eu espero do amor, o que eu desejo para uma relação. Eu me abro de verdade para conhecer esse universo do outro que me afeta, que mexe comigo, que me pede para expandir o coração, para aprender o que é amar a dois, numa relação verdadeira, numa relação saudável e real, que vai passar por altos e baixos, que vai passar por turbulências, que vai passar por desafios, às vezes de precisar chegar em crises, de ter que morrer uma relação ou uma etapa da relação ou personagens que a gente assumiu para pouco a pouco essa relação realmente nascer na sua integridade, na sua pureza. Quando a gente ainda está muito preso àqueles modelos familiares vividos na experiência com pai e mãe, a gente não consegue trazer muito essa voz de autenticidade para a relação. E esse é um ponto-chave do trabalho terapêutico. Através do olhar terapêutico das constelações familiares, a gente pode vislumbrar uma maneira de integrar tudo isso. Ou seja, é importante que a gente olhe para as nossas referências familiares, sem dúvida, com um olhar maduro, com um olhar real. Nem aquele olhar idealizado da criança que encantou com a experiência vivida com pai e mãe, porque ali também tem muitos filtros, né? muitas fantasias, muitas coisas irreais, e na mesma medida que a gente também possa não ficar tão presa às mágoas ou esses pesos que a nossa criança guardou, porque essas são as referências que nos moldam como ser humano. Porém, na maturidade, à medida em que o autoconhecimento se processa, qual é o olhar saudável para essa história? Eu vou na essência. Entre este pai e esta mãe ocorreu um momento mágico de união, nem que tenha sido assim, fugaz, uma noite, um momento, uma determinada época onde esse casal pôde estar junto, conseguiu criar um vínculo que tenha sido mínimo, mas esta é a fagulha central, eu me conectar que pai e mãe, eles são as duas polaridades que se juntam e dali vem a vida. O restante, o que é o cenário, como essa relação se manifesta, infelizmente a gente vai ter que lidar com a realidade, com os desentendimentos, com as brigas, com as manipulações, com os jogos de acusação, ou com um amor muito de fachada, socialmente uma família muito bonitinha, mas no fundo com uma grande distância existente e não companheirismo e não um casal que lado a lado está perto, está conectado e enfrenta os desafios da vida. Essa é a nossa história, eu tenho a minha, você tem a sua, e a partir daí, como que a gente se empodera, como que a gente se apropria dessa força? Indo na essência do amor. Teve um amor e este amor é o que me traz para a vida. Eu tomo isso, eu recebo, já não mais com julgamentos, com críticas à figura paterna ou materna, e a partir daí, o que começa a acontecer? Um fluxo de amor. E o que é esse amor, senão a nossa autoestima? Essa vontade de seguir adiante, essa vontade de fazer por mim, ou seja, eu recebo dos meus pais e o restante eu confio que eu tenho aquilo que eu preciso para conseguir, por mim, pelas minhas pernas, por aquilo que eu sou. E aí eu vou caminhar para o encontro,
para uma abertura. Que se ela virá, quando virá e como virá, aí tem um destino maior, né? Porque a gente sabe que de boas intenções o universo está cheio, porém há uma alquimia que a gente não consegue ainda mensurar. O que aproxima duas almas, o que aproxima duas pessoas para esse encontro que é saudável, duradouro e frutifica. Eu acredito que se você puder resgatar esses pontos dentro de si, olhando para a sua história e lá no vértice central, realmente conectar com pai e mãe, na essência da pureza dessa união, isso tudo vai te dar uma força, isso tudo vai te dar uma esperança. E a partir daí que você possa olhar para o outro de uma forma menos exigente, de uma forma mais real e com a receptividade que é necessária para a gente se entregar para uma relação. Eu queria contribuir, porque eu sei que esse é um tema que mexe muito, eu atendo muitas pessoas que batalham muito para se acertar num relacionamento afetivo. E eu acredito que enquanto essa união, casamento sagrado de masculino e feminino não estiver acontecendo dentro de nós, a gente vai pelejar muito até se ajustar nos relacionamentos. Eu agradeço pela sua atenção, curta aqui o canal, deixe seus comentários e seguimos em sintonia. Namastê!